Regências de orixás. Este é um tema, como tantos outros, bastante controverso, que traz diversas leituras, diversas observações, e como sempre vamos conversar sobre ele, sobre o tema, de forma breve e com respeito à diversidade, sabendo inclusive que nesta breve observação, este breve diálogo, não abarcaremos a diversidade toda, porque, valendo-nos aqui de uma repetição, a diversidade é bem diversificada. Então, cada casa, cada segmento, cada tradição trazem outras situações que não serão contempladas aqui. Mas, de modo geral, para responder à pergunta que me fazem todos os anos, existe regência de orixá? E aqui eu coloquei no plural. Existem, então, a pergunta refaço a partir do título do nosso encontro, existem regências de orixás? Então, há segmentos que dizem que não. Fulano é regido pelo orixá X, não é? Pela orixá Y, então é orixá de cabeça, o principal, chamemos assim. Tem várias nomenclaturas também, mas para facilitar, porque temos um público bastante amplo. Então você é filho de Xangô, ponto final, é Xangô que rege sua cabeça, sua vida, e se entenda com Xangô, aprenda com ele, claro, vai aprender com todos, mas existe uma regência maior, uma regência principal. Já outros segmentos fazem jogos diversos, não é só a regência anual que é vista, qual orixá vai reger o ano, quais, ou qual rege o primeiro semestre ou o segundo, há outras situações, outras categorizações, digamos assim. Mas, de modo geral, isso é regido principalmente pelo jogo. Então, jogo de búzios, principalmente, há outros também sistemas, não apenas ligados a oráculos de origem africana, mas vamos sistematizar também um pouquinho, tá? Para facilitar, mas repito, a diversidade é bastante diversificada. Então, fazem-se jogos e chega-se a uma conclusão, chegam-se a várias conclusões, etc. e tal, chega-se a várias conclusões. Muito bem. Mas também existem aqueles que veem a regência anual a partir do dia em que o ano começa. E aí eu preciso considerar, e não estou desqualificando essa forma de regência, mas eu preciso considerar que isso vem da tradição diaspórica ou pós-diaspórica, se quiserem, porque a semana ocidental, com os nomes principalmente associados a outros deuses de outras culturas, ou no caso da língua portuguesa, a palavra feira principalmente, com exceção do sábado e do domingo, outras origens, mas não vamos nos estender tanto. O que acontece esta semana que eu estou chamando de ocidental, para facilitar a compreensão, era diferente, por exemplo, da semana Yorubá. E aí? Então, quando eu penso no orixá ou nos orixás que regem a partir do dia da semana, eu estou considerando a semana no sistema cultural em que eu vivo, tá? Além disso, eu preciso considerar também, se eu entendo que eu encontro regências anuais, regências por jogos, regências semestrais, etc. e tal, ou mesmo que eu considere tudo isso, mas considere maior ainda a regência do orixá de cabeça, porque eu posso mesclar as duas informações, como algumas casas e segmentos fazem. É preciso que eu compreenda que existem também as regências de casas, terreiros, ilês, se assim quiserem chamar, portanto, regências coletivas e regências individuais. Então, vamos pensar no caso deste irmãozinho aqui, não é? Ademir Barbosa Júnior, pai de Hermes de Xangô, na Umbanda, Tatal Baxirê, no Candomblé. Então eu tenho um orixá que rege a minha coroa, eu tenho uma regência que é encontrada anual, não é? Eu tenho a regência anual da casa de que eu sou filho, que é o terreiro da Avó Benedita, meu pai Joãozinho Galerani, e que geralmente é a regência anual, geral, que é encontrada, que é anunciada. Eu tenho a regência do Ile Yatunde, a casa de que eu sou filho, sou há 23 anos, agora em 2025. E no próprio Ile Yatunde eu tenho as minhas regências, ou uma regência, se quiser, principal, anual, ou algumas outras que aí às vezes também verifica para cada filho. Não bastasse isso, é um dos poucos casos em que eu vejo
búzios para a nossa casa de Umbanda, que ela não trabalha com os búzios, é uma questão de fundamento da casa, mas eu vejo 2 regências semestrais para o ano que entra. Aí eu pergunto, diante de todas essas informações, o meu ano é regido por quem? Não é? E eu consigo separar os planos, porque quando eu falo em planos, eu penso num conceito que é assim, muitas vezes nós estamos num espaço físico e ele tem vários planos, né? Os planos se intercalam. Então, em primeiro lugar, sem dúvida, meu pai Xangô me rege. Segundo, é quando eu estou lidando com as coisas do Ilê, pode ser, eu não estou dizendo que sempre, tá? Porque eu estou falando de mim como exemplo, mas estou num encontro aqui tratando de questões genéricas. Então, pode ser que eu sinta a vibração do Ilê muito mais próxima. No meu ano mesmo, eu acabo sentindo aquela regência pessoal também mais próxima em muitos momentos, e a regência geral das casas em que eu estou, por vezes a coincidência, né, das casas às quais eu sou ligado, de Umbanda e Candomblé. Agora, sem dúvida nenhuma, as questões do terreiro eu sinto muito, muito, mas muito mesmo incisivas as regências que me foram anunciadas pelos búzios. Ou seja, pensando nos planos, é o mesmo espaço físico e nesse espaço físico tenho vários planos. Pensando no indivíduo, eu sou um indivíduo e tenho vários papéis, várias situações que se intercalam na questão, como se diz popularmente, do santo, de religiões de terreiro, de Umbanda, de Candomblé, dos próprios búzios, da casa que eu dirijo, das casas de que eu faço parte, etc, etc, das quais eu sou filho, e aí eu vou permeando essas vibrações, que não é uma situação necessariamente consciente, claro, não é uma situação provocada, não são situações provocadas, ou a gente sente ou não sente. Então eu quis dar este exemplo particular a partir dessa exposição de algumas observações, de algumas formas de responder a quem me pergunta. Existem regências de orixás, eu coloco no plural, e assim eu faço, a cada ano. Assim também, quando me perguntam, as pessoas querem jogar búzios e perguntam, eu vou saber orixá de cabeça? E aí eu dou uma explanação muito grande, eu quero aproveitar até o espaço para isso, dizendo que às vezes se responde, às vezes não se responde, então volta-se no outro momento. Às vezes se responde de uma forma, mas se a pessoa vai se iniciar, seja num culto de nação, ou seja na Umbanda, às vezes se responde de outra forma, ou se confirma aquela coroa, chamemos assim de uma forma bem simples e genérica, mas aquela casa específica não trabalha preparando um filho para aquele orixá ou para aqueles determinados orixás. Então existe uma adaptação energética, eu trato disso no nosso curso de Teologia de Umbanda, totalmente gratuito aqui no nosso canal Saberes de Axé, aliás, como todas as atividades, e também nas palestras que eu faço como voluntário em vários lugares, né, em várias situações. Também pergunto para a pessoa o que fazer com essa informação. É mera curiosidade? Ok. Ou existe uma vibração interna, não é? Há também uma pergunta que sempre fazem, que eu falo também a respeito dela em palestras. Todo mundo tem orixá? Eu nunca respondo sim ou não as perguntas que me fazem, por isso que tudo vira podcast, mas para levar as pessoas a pensarem e não a terem uma resposta confortável ou supostamente confortável. Todo mundo tem orixá, eu sempre respondo que sim e não. Sim, porque não importa a nomenclatura, não importa a forma de culto, não importa a tradição, todo mundo tem espiritualidade e regência espiritual, conforme a cultura em que ele estiver, o tempo em que ele estiver, isso vai se manifestar de certa maneira. Então todo mundo tem. Não, porque não necessariamente é orixá como nós conhecemos, são outras formas de manifestação. Isso também depende de tempo e espaço, porque nesse sim ou não, às vezes a pessoa pode nascer numa região longínqua e rural da China, onde ela não teria necessariamente orixá regendo, seria o não, mas ela teria o sim, porque evidentemente é uma espiritualidade que a rege, que cuida dela, mas nesse meio pequenininho, lá uma cidadezinha pequenininha, pensemos assim, rural, longe de tudo, sem internet até, a pessoa nunca ouviu falar de orixá, a família dela, nada, e ela começa a manifestar orixá de todas as formas possíveis e as pessoas até se desesperam tentando entender o que está acontecendo. Então eu dei exemplos aqui sobre o sim e o não. Todos temos orixás, sim e não. Acredito que tenha ficado de uma forma sintética, simples de compreender
esta abordagem, bem como a respeito das regências de orixás. A ideia de regências aqui era mais para falar da questão temporal, mas ano, enfim, semestre, semana, sei lá, as semanas às vezes são determinantes, como a gente viu para muitos sistemas, mas eu quis falar também de algo que não é necessariamente temporal, mas é de experiências individuais e coletivas. Abraço, gratidão e axé.